Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. A nossa vida, ela é vista e ela é observada pelas marcas. A sociedade atual, ela tem os seus olhos voltados para as marcas. Nós somos, embora isso não seja bom, mas nós somos consumistas. Nós gostamos de consumir e procuramos sempre a melhor marca para fazer o nosso consumo. Por exemplo, quando você vai comprar o seu carro, se você tem condições, você procura pela marca mais cara. BMW, Audi, você procura pelo Jeep. São marcas que você sabe que não vai te dar problema. São marcas confiáveis. São marcas que lhe passam confiança. Nós procuramos pelas marcas. E as marcas de fato são para marcarem aonde chegam ou aonde estão. Um exemplo, se você sair andando pelas ruas da cidade, se pegar aqui essa avenida mesmo, Afonso Pena, e caminhar um pouquinho, mais um pouco à frente você vai ver um M grande amarelo com fundo vermelho. Você pode não observar toda a escrita, mas se você vê essa placa grande com M amarelo e um fundo vermelho, você já sabe, é um McDonald's. É uma marca que representa uma rede de fast food. E você já sabe que ali você pode parar para fazer o seu lanche, comer o sanduíche que você gosta. Se você for se encaminhando aqui pela avenida também, você vai ver um círculo grande com duas letras, um W e um V. Você vai saber que é uma marca que é a Volkswagen, uma concessionária de carros. São as marcas. E nós procuramos sempre por essas marcas. Pela confiabilidade que elas nos passam. Pela segurança que elas passam para a gente por conta das marcas que são. A vida de todo mundo, ela também é seguida pelas suas marcas. A nossa vida, ela é vista pelas marcas, como eu disse no início. Acompanhada pelas marcas que nós temos. Por exemplo, todos nós temos marcas sentimentais. E quem não tem, sinto lhe dizer, você vai ter um dia. Todo mundo tem as suas marcas sentimentais. É quando você estava ainda jovem, na sua adolescência, partindo para a sua juventude e se apaixonou pela primeira vez. Escreveu talvez uma carta para o amor da sua vida e levou um fora. Isso te marcou. E tem gente que é prejudicada por essas marcas até hoje. Que está encalhado já beirando os 40 e não consegue desencalhar porque tem medo. São as marcas que a vida causa na gente. Os homens não parecem, mas nós também somos marcados assim. Existem homens que são tímidos para paquerarem, para se declarar para suas esposas por conta das marcas, porque um dia se declararam para alguém e não tiveram muito sucesso em suas declarações. São as marcas sentimentais que nós temos. Essas parecem até ser boas, mas há aquelas que são ruins, dependendo do ponto de vista que se olhe. É a marca de você ter perdido um ente querido, sem antes ter dito para essa pessoa o quanto você ama. É a marca do remorso, de você desejar pedir perdão para alguém, mas o caixão não lhe permitiu fazer isso com a pessoa que você tanto amou e tanto desejou estar próximo. São as marcas sentimentais que nós carregamos na nossa vida. São as marcas que estão presas na nossa alma junto com os nossos sentimentos. Um outro exemplo de marcas que carregamos, estamos entre muitos obreiros e uma igreja que entende muito bem sobre isso, são as marcas ministeriais. Todo bom obreiro carrega consigo marcas. Todo obreiro tem em sua vida, em seu ministério, inúmeras marcas. E o tempo não apaga elas, pelo contrário. O tempo ajuda escrevendo dessas marcas histórias. Por exemplo, se formos analisar a história do fundador deste ministério, as marcas que ele deixou por esse Brasil são incontáveis. E o tempo não apagou, pelo contrário, ajudou a firmar e a entendermos qual é a importância das marcas na vida dessas pessoas ou nas nossas vidas. Os obreiros são marcados, por exemplo, pelo princípio do ministério, quando não tem muitos recursos para fazerem.
quando não tem muitas oportunidades para pregarem, quando são colocados em pequenas igrejas para pastorearem, e vão construindo as suas marcas de sucesso no decorrer de toda a sua história. Todos nós carregamos inúmeras e inúmeras marcas. Todos nós temos dentro da gente inúmeras cicatrizes que são feitas pelas marcas que nós carregamos. A igreja como um todo também tem essas marcas. Nós como igreja e como corpo de Cristo, num geral, também temos essas marcas. E é sobre isso que a gente fala um pouquinho essa noite, no tempo que nos foi dado. A primeira marca que a gente analisa da igreja, de muitas que temos, eu falo de pelo menos 3 hoje, mas a primeira marca que poderíamos falar da igreja, principalmente a igreja pentecostal brasileira, é uma marca chamada barulho. Nós somos conhecidos em todos os países do mundo como uma das igrejas mais barulhentas que existe. Nós somos vistos por onde passamos como pessoas barulhentas. É simples. Se apagarmos todas as luzes desta igreja e deixarmos as pessoas aqui dentro, se apagarmos todas as luzes ao redor do templo e permanecermos aqui dentro, quem estiver passando lá na avenida ou na rua lateral, na rua de trás, ao passar de longe vai ver tudo apagado, mas vai saber, tem crentes ali dentro. É simples de identificar. É pelo barulho que nós emitimos, é pelo som que sai da nossa voz, e isso marcou inúmeras gerações. Não sei se vocês sabem, mas quero acreditar que sim. A igreja, desde os seus primórdios aqui no Brasil, desde que começou com os missionários Daniel e Gunnar aqui no nosso país, ela sempre foi reconhecida pelo som que faz. Foram expulsos de denominações por conta do barulho que faziam. Foram presos, colocados em delegacias no Pará por conta do barulho que faziam. Não suportando ouvir o barulho da igreja, o colocaram para fora da cadeia e mandaram que limpassem o cemitério da cidade na ocasião, e ainda assim limparam o cemitério fazendo barulho como bons crentes que eram. A marca da igreja sempre foi o barulho que a gente faz. Gente, isso é indiscutível. Existem pessoas que não frequentam igrejas pentecostais por causa do barulho. Existem outras que já gostam dos cultos pentecostais por conta do barulho também. Não sei vocês, mas eu tenho muita energia, eu sou hiperativo, estou me movimentando o tempo todo, mexendo em alguma coisa. E eu gosto desse negócio de barulho, esse negócio de gritar, de falar alto, esse negócio de correr, de levantar as mãos. Eu gosto dessas coisas. E essa é uma das marcas da igreja. Não se incomode com os crentes que estão sentados ao seu redor pelo barulho que eles fazem. Essa é a marca que nós fazemos. Essa é a marca que nós temos. Não se incomode com um grito que sai da nossa voz. Às vezes é até incontrolável para a gente também. Está tão marcado na nossa alma que não nos controlamos e gritamos que o nosso Deus é o Senhor. A primeira marca que a igreja carrega consigo é a marca chamada barulho. E isso não é só na igreja atual. Se você ler em toda a história bíblica, você vai entender que a igreja sempre foi vista como uma igreja barulhenta. A igreja sempre foi reconhecida como uma igreja que faz barulho. Olha para mim só um pouquinho, não vou me demorar. Mas nós sempre fomos vistos como uma igreja que faz barulho, a fim de quando levaram o povo presos em cativeiro babilônico, foi uma forma de deboche, a gente entende que foi. Mas olharam para o povo de Israel e disseram o seguinte: cantem um hino ao vosso Senhor, façam o barulho que vocês faziam quando estavam fora daqui. O povo, se sentindo aprisionado, disseram: nós não podemos louvar ao nosso Deus porque estamos em terra estranha. O barulho da igreja sempre foi conhecido, sempre foi visto. E eu tenho uma notícia aos tradicionais que vieram cultuar conosco esta noite: nos perdoem, mas o tempo não vai apagar a marca do barulho da igreja. Não há tempo que apague ou que cale a nossa voz. Há alguns anos atrás, um escritor inspirado por Deus, escrevendo uma de suas canções, escreveu o seguinte: que muito em breve vai sair uma notícia
de que um povo desapareceu aqui. No refrão da canção ele foi inspirado por Deus, encaixa-se no que falamos hoje aqui, e ele escreveu exatamente o seguinte: aonde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Podem reclamar que a igreja fica até as 10 da noite com a porta aberta gritando, mas vão sentir a nossa falta quando Jesus voltar e nos buscar. Então aproveite, abra a boca, rasga a voz, libere o grito de glória essa noite. Aleluia. Aproveita para fazer barulho, porque você está numa igreja pentecostal essa noite. A primeira marca que a igreja é vista ou reconhecida é a marca do barulho. É esse barulho que você já começa a ouvir desde o início do culto. É o barulho que a gente canta, que a gente louva, que a gente fala em línguas estranhas. É o barulho que sai da nossa voz. A segunda marca que a igreja sempre foi vista é a marca dos sinais que carrega ou que nós carregamos em nossa vida, em nossa história. Toda a igreja sempre foi vista pelos sinais que acontecem. Uma prova muito grande disso é que você pode perceber que o movimento de sinais cresceu muito nos últimos anos. Ainda que muitos finjam acontecer alguma coisa, inúmeras pessoas procuram igrejas que tenham sinais. Inúmeras pessoas procuram templos para congregar que tenham sinais. Quer uma prova? Eu lhe dou uma prova com o culto de hoje. Chegou uma notícia de que uma jovem tentou tirar a própria vida. A igreja é reconhecida como uma igreja que quando ora, alguma coisa tem que acontecer. Não é pedido, é regra. E para essa regra não há exceção. Vou lhe dizer um negócio aqui. Nós precisamos ter 99% das nossas orações respondidas. Nós temos a necessidade de ter comunhão com Deus a fim de termos 99% das nossas orações correspondidas por Deus. O 1% da oração que não é respondida é a oração que você faz no momento de crise, na hora da dificuldade. Essa oração, esqueça, Deus não vai responder nunca. Nem para Jesus ele respondeu. E eu lhe provo. Foi quando Jesus olhou para o céu e disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Deus permaneceu em silêncio porque sabia. Jesus estava orando no momento de crise. E enquanto estamos em crise, o nosso pedido é para que Deus tire a nossa vida, e Deus não vai responder. Quando estamos em crise, a nossa oração é para que Deus nos arranque desta terra, nos tire daqui, para amenizar a dor que sentimos no momento. Deus não responde às nossas orações em momentos de crise. Agora todas as outras Deus responde. É quando oramos e Deus fala com a gente. Quando não fala, envia alguém para falar através de profecia conosco. Nós precisamos entender que somos vistos e reconhecidos, ou a segunda marca que carregamos na igreja é uma marca chamada sinais. Volto para onde estava. Chegou o pedido de que uma garota tentou tirar a sua vida. Nós somos reconhecidos por uma igreja que quando ora alguma coisa acontece. E acreditaram tanto nos sinais da igreja que pediram para que nós orássemos, para que o espírito da morte se retirasse dela e voltasse vida para onde ela estava. Uma outra prova disso, eu não sei vocês, mas eu já vi muitos cultos assim, que pessoas entram enfermas no culto, pessoas entram atribuladas por demônios nos cultos e pedem oração, e quando a igreja ora, alguma coisa acontece. Cai endemoniada, oramos, expelimos os demônios e eles vão embora. Entram na igreja com dor, e no momento da oração de fé, são curadas instantaneamente. São sinais que acontecem na igreja. Uma prova disso é que Jesus, por onde passava, fazia sinais. E a grande multidão que o seguia era uma multidão que acompanhava pelos sinais que aconteciam aonde Jesus chegava. Precisamos ser uma igreja que ainda crê nos sinais do Espírito Santo. Precisamos ser um povo que ainda prega sinais de Deus na igreja. Há quem diga que Jesus não faz mais. Há quem diga que o meu Jesus não opera mais. Há quem diga que os milagres não acontecem mais. Eu vou pelo oposto desse negócio. Eu ainda creio num Jesus que faz milagres.
Eu ainda creio num Deus que opera sinais e maravilhas. Nós fomos, e eu repito e digo de novo, o tempo não vai apagar as marcas da igreja. Se teve sinais antes, terão sinais hoje também. Eu não sei se você crê, mas é profecia. Se entrou aqui enfermo, Deus lhe cura hoje. Se entrou aqui tentando tirar a própria vida, Deus lhe traz alegria e vontade de viver hoje também. Vai acontecer sinais. Escute como profecia para você. Deus libera a autoridade sobre nós esta noite. Vão haver sinais na tua congregação, vão haver sinais dentro da tua casa, vai haver sinais por onde você passar. Deus unge as tuas mãos. Vai acontecer sinais por onde você for. A primeira marca da igreja é que somos a marca, ou que temos a marca de uma igreja barulhenta. A segunda marca da igreja é que temos a marca chamada sinais em nossa vida, ou durante todo o tempo. A terceira e última marca que carregamos é uma marca chamada crescimento. Encerro agora. A terceira e última marca que temos em nós é uma marca chamada crescimento. A igreja sempre foi vista como uma igreja que cresce, e cresce de uma forma inexplicável. Cresceu tanto que um dia foi pedido para um dos doutores da lei que acabasse com a igreja. A resposta do governador da ocasião foi a seguinte: deixa esse povo, se for de fato de Deus como eles dizem, vão crescer. Agora, se não for, daqui um tempo vai acabar. Já passaram mais de 2000 anos e continuamos crescendo. A terceira marca da igreja é a marca chamada crescimento. E deixa eu lhe dizer algo aqui: crescer para a igreja não é uma opção, é uma obrigação. Crescer para nós é uma necessidade. Nós temos todos os dias a necessidade de crescermos, independente de onde estejamos ou o que façamos. Nós temos a necessidade de crescimento. A igreja precisa entender que nós não fomos chamados ou escolhidos por Deus com essa mente diabólica de que as nossas igrejas devem ser igrejas pequenas. Nós precisamos entender que Deus nos escolheu de fato para termos e sermos coisas e pessoas grandes. Deus não lhe deu a ideia de ministério para que você tivesse um ministério pequeno e falido. Deus não lhe fez um pastor, embora ainda seja de congregação, para ter uma congregação pequena, não. Se Deus lhe colocou numa congregação pequena, é porque crê na tua capacidade de crescer aquela igreja. Nós temos obrigação de crescimento. Por onde passarmos precisamos crescer. Eu digo por mim mesmo, eu tenho dificuldade de relacionamento com quem não cresce. Passa ano e ano, continua a mesma coisa. O ministério do mesmo jeito, cantando do mesmo jeito, pregando do mesmo jeito. Pastor, e que jeito é esse? Não evolui. Não evolui no jeito de pensar, no jeito de falar, no jeito de se posicionar. Está sempre da mesma forma, não cresceu absolutamente nada. Pedro poderia ter terminado as suas epístolas de qualquer forma. Pedro poderia ter encerrado a sua fala de qualquer jeito. Agora ele prefere terminar escrevendo o que lemos esta noite. Falou sobre a volta de Jesus, falou sobre a igreja, falou sobre o amor entre os irmãos. Poderia ter terminado feito Paulo: que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Agora ele termina de um jeito diferente. Escreveu tudo o que escreveu para a gente e deixou no último verso um registro dizendo o seguinte: antes de seguirem tudo o que eu falei, crescei. Essa foi a ordem que Pedro deixou para a igreja: crescei. Crescei na graça e crescei também no conhecimento. Crescei. É isso que nós precisamos para a igreja atual: crescer. Precisamos entender que a igreja foi marcada pelo seu crescimento. Por onde passou, cresceu de uma forma inexplicável, e não podemos parar de crescer. Você precisa crescer como obreiro, precisa crescer como pessoa, precisa crescer como pastor, precisa crescer como profissional, precisa crescer como filho, precisa crescer como pai, como
como mãe. Nós precisamos crescer. Agora, crescer é um problema, e nem todo mundo está pronto para enfrentar o problema chamado crescimento. Nem todo mundo cinge os lombos para enfrentar a dificuldade chamada crescimento. Eu digo sem medo, e sem medo de errar essa noite: crescer não é para todo mundo. Repito isso aqui, sem medo do que vão dizer depois: crescer não é para todo mundo, porque o crescimento, ele exige posicionamento, e nem todo mundo se posiciona para crescer. Nem todo mundo se posiciona de forma como alguém que deseja crescimento em sua vida. Crescer não é para todos, porque exige de nós algo chamado posicionamento. Além disso, o crescimento é acompanhado por algo que nós não desejamos para a gente. É um negócio chamado dores. O crescimento para todo mundo é assim. Ninguém cresce quando está sendo aplaudido. Ninguém cresce quando está sendo ovacionado. Ninguém cresce quando está pregando nas grandes igrejas. Ninguém cresce cantando para grandes públicos. Nós crescemos quando a oportunidade é nos dada para pregar no círculo de oração, onde existem poucas pessoas nos ouvindo. É aí que a gente cresce. Sabe quando a nossa comunhão com Deus aumenta? Não é quando dobramos o joelho na frente dos pastores para nos verem. É quando estamos de porta fechada dentro do nosso quarto. Ninguém está vendo e nós estamos orando. É lá que a gente cresce. E deixa eu te dizer um negócio: todos nós sentimos as dores do crescimento. Todo mundo sente dores do crescimento desde que nasce. O bebê, quando está nascendo, a mãe sente dores do parto. Quando a criança está nascendo, depois que nasce, vai crescer dente na boca. A criança chora porque está sentindo as dores dos dentes crescendo na boca. Eu não sei se você sabe disso, mas tem gente que tem dores nos ossos quando está crescendo. Os ossos vão desenvolvendo e vai sentindo dores nos ossos